Em seu primeiro discurso no Senado, na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, o general Hamilton Mourão apontou como as eleições para as comissões estão sendo feitas em desacordo com as leis e a Constituição e como os atos do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, contrastam com seu próprio discurso. Mourão disse: manifesto a discordância do Bloco Parlamentar Vanguarda com a forma como está sendo conduzida a eleição à presidência das comissões no Senado Federal. Em seu discurso de posse, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, assim afirmou: o Brasil precisa mesmo de pacificação. O Senado Federal também precisa de pacificação. Pacificar é buscar cooperação, lutar pela verdade, abandonar o discurso de nós contra eles e entender que o Brasil é imenso, diverso, mas é um só. Infelizmente, o que se observa nas eleições para a presidência das comissões do Senado é exatamente o inverso. O senador explicou: não foi observada a proporcionalidade conforme determina artigo da nossa Constituição Federal, que determina que é assegurada, tanto quanto possível, a eleição proporcional dos partidos ou blocos parlamentares. Como representante do Bloco Vanguarda e em nome de todos os nossos membros, informo que nos abstemos de participar da votação por entendermos que ela não está respeitando a proporcionalidade conforme determina a Constituição Federal. A forma como estão sendo conduzidas essas eleições está rasgando a Constituição. Dessa maneira, o general lecionou: a proporcionalidade partidária sempre foi respeitada nas eleições anteriores. Tendo em vista o exposto, peço que registre em ata e nas notas taquigráficas a abstenção do Bloco Parlamentar Vanguarda, composto pelos partidos Liberal, Progressista, Republicanos e Novo. Quero deixar muito claro: na democracia não existe vitória total. Não é uma guerra clausewitziana em que temos que aniquilar uns aos outros. Somos meros adversários políticos e não inimigos. A liberdade, a propriedade privada, entre outros direitos humanos, há muito tempo já não são mais direitos fundamentais garantidos no Brasil, em consequência do ativismo judicial de alguns membros do Judiciário. A renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o apoio e respaldo dos ministros do STF Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. O confisco de renda atinge todos os vídeos produzidos pelo jornal, independente de tema, data ou qualquer outro fator. Por mais de 20 meses, toda a renda do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes utilizando o QR Code que está visível na tela ou use o código Pix ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Com a sua ajuda, a Folha Política poderá se manter firme e continuar o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhora Presidente, peço pela ordem... Pela ordem, senador Hamilton Mourão. Nos termos do disposto do artigo 14, inciso 10, alineado Regimento Interno do Senado Federal, para manifestar a discordância do Bloco Parlamentar Vanguarda, composto pelos partidos Liberal, Progressistas, Novo e Republicanos, na forma como está sendo conduzida a eleição à presidência das comissões do Senado Federal. Em seu discurso de posse, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, assim afirmou: o Brasil precisa mesmo de pacificação. O Senado Federal também precisa de pacificação. E pacificar é buscar cooperação. Pacificar é lutar pela verdade. Pacificar é abandonar o discurso de nós contra eles e entender que o Brasil é imenso, diverso, mas é um só. Infelizmente,
O que se observa nas eleições para a presidência das comissões do Senado é exatamente o inverso. Não foi observada a proporcionalidade conforme determina o parágrafo 1º do artigo 58 da nossa Constituição Federal, o qual é cristalino, ao determinar que na constituição das mesas e de cada comissão é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da respectiva casa. Na oportunidade, cumpre registrar que o termo, abre aspas, tanto quanto possível, fecha aspas, constante do artigo, é para garantir que, havendo número maior de partidos ou blocos do que comissões, não será possível a distribuição observando a proporcionalidade. Mas não é o caso que nós estamos vivendo. Hoje, o nosso bloco é o terceiro maior bloco desta casa, o que lhe garantiria, pela proporcionalidade, direito à presidência de 4 comissões, conforme o cálculo. Ademais, pode alguém argumentar que poderia haver disputa também para a eleição da presidência da comissão, como ocorreu no plenário do Senado. No entanto, importante observar que na comissão, diferente do que ocorre no plenário, não há a maioria dos membros. Pelo contrário, os membros da comissão são compostos por uma divisão proporcional de blocos e partidos. Logo, matematicamente falando, é impossível o bloco com menor formação eleger o presidente, já que tem menos membros. Sendo assim, como representante do Bloco Vanguarda e em nome de todos os nossos membros, informo que nos abstivemos de participar da votação, por entender que ela não está respeitando a proporcionalidade conforme determina a Constituição Federal. Registra-se, nada é possível, nada é pessoal com os senadores, muito menos com a senhora, por quem eu tenho o maior apreço, compondo a chapa para a presidência da comissão, mas sim na forma como está sendo conduzida estas eleições, rasgando a nossa Constituição. Ademais, fazendo uma retrospectiva e olhando as últimas legislaturas desta casa, sempre foi respeitada a proporcionalidade partidária diante das presidências das comissões. Ante o exposto, senhora presidente, peço que registre em ata e também nas notas taquigráficas a abstenção do Bloco Parlamentar Vanguarda, composto pelo Partido Liberal, Progressista, Republicanos e Novo, na votação para presidente da comissão. E, finalmente, senhora presidente, quero deixar muito claro, na democracia não existe vitória total. Não é uma guerra clausewittiana onde nós temos que aniquilar uns aos outros. Somos meros adversários políticos e não inimigos. E tenho absoluta certeza que todos nós aqui, mulheres e homens, estamos para trabalhar pelo Brasil. Muito obrigado. Quero cumprimentar a senadora Soraya Tronic, do meu estado, pela presidência dessa comissão tão importante. Dizer para a senhora que o nosso repúdio, né, a maneira como as comissões foram indicadas não tem nada a ver com os senadores, com a mesa, e que o clima aqui será o melhor possível. Nós estamos aqui para trabalhar a favor do Brasil. Os temas importantes que nós temos para a agricultura, que nós temos para a pequena agricultura, que nós temos com o problema fundiário brasileiro, que precisa urgentemente ser resolvido, continuar sendo resolvido, né? Então, eu quero me colocar aqui à disposição dessa comissão, usar um pouquinho da minha experiência como agricultora, como deputada, depois como ministra, para ajudar essa comissão. Então, tenha muito sucesso nessa comissão, porque o sucesso dessa comissão é o sucesso do Brasil que produz. Daquele Brasil que, como nós vimos ontem lá na posse da Frente Parlamentar, as várias entidades que tiveram lá para prestigiar, isso mostra o tamanho do agro brasileiro.
na minha opinião, é um só. Políticas públicas adequadas aos pequenos, aos médios, aos grandes produtores é que precisam ser incentivadas e problemas que nós temos de longa data precisam ser resolvidos. O Brasil é uma potência agroambiental. A gente ouve muito aí de mazelas sobre o agro brasileiro, que muitas delas são amplificadas, mas são pontuais. Mas, com certeza, nós precisamos trabalhar e colocar a mão para resolver o problema fundiário brasileiro, que envolve pequeno produtor, na grande maioria das vezes. Então, senadora, parabéns pela sua eleição e que tenhamos sucesso e que possamos avançar muito nessa comissão com todos os temas ligados ao agro brasileiro, à agropecuária brasileira. Também aqui a senhora mencionou o ex-presidente dessa comissão, a quem eu gostaria de fazer um agradecimento, que muito nos ajudou na sua gestão à frente dessa comissão, senador que não está mais aqui, senador Assir Gurkás, que também fez um belo trabalho nessa comissão. Parabéns, sucesso. Muito obrigada, senadora Tereza Cristina. Senador Jaime Bagatoli e depois senador Jaime Campos. Senador Jaime Campos está ainda? Com a palavra, senador.